Deputado, muitíssimo obrigado. A pauta, eu nem sei por onde começo, porque a gente está aqui, hoje a gente falou desse julgamento farsesco e do anúncio de que uma anistia seria considerada inconstitucional, o que não tem nenhuma guarida na Constituição, porque é só ler ali os incisos 43 e 44 do artigo 5º, e não faz o menor sentido que fosse assim, porque a anistia é para crimes políticos, afinal de contas. Falamos, claro, sempre fazendo as nossas homenagens ao Charlie Kirk, e citamos também essas ameaças que o senhor sofreu, né? E o rapaz aí, o menino que fez, sei lá como é que eu chamo esse sujeito, o sujeito que fez as ameaças, parece que não é de agora, ele começou já tem um tempo, foi preso. Então eu vou jogar para o senhor para que possa desenvolver aí, costurar tudo isso, se for possível. Mais uma vez agradecendo imensamente pela participação. Tranquilo. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos aí do Timeline que estão assistindo. Eu só estou ouvindo um pouco a minha voz, acho que eu vou ficar falando, vou ficar perdendo aqui a atenção. Vou tentar focar um pouco aqui. Mas consegui resolver, eu agradeço, porque senão, não sei se eu tenho TDAH, sei lá, mas me atrapalha. Não, ouvir a voz em retorno quando está falando e com atraso é bem complicado. Se quiser tirar os fones quando concluir, colocar de novo, fique à vontade. Tá, não, tranquilo, sem problemas, eu vou tocando aqui. Enfim, antes de mais nada, eu quero dizer que eu acho que todos nós estamos, assim, bastante comovidos, né, com o que aconteceu. Confesso que eu não sou o mesmo desde o dia 10. Acho que a primeira coisa que veio na mente de todo mundo é que poderia ser qualquer um de nós, né? Pessoas que estão na linha de frente, que estão lutando. Eu tinha alguma similaridade com eles, né? Além de ser jovem também, tenho 2 filhos. A próxima está para nascer agora, no máximo até 5 de outubro. Então eu acredito que meu coração realmente ficou triste. Ficou realmente triste com isso. A minha família, os meus amigos, enfim. Realmente tá sendo bem diferente assim encarar a morte de uma pessoa que é um pai, né, um inocente, e principalmente ver a forma sádica, né, que nós já conhecemos já da esquerda de tratar a morte de um inocente, né, logo daqueles que se rotulam tanto de paz e amor e de democracia. Logo após isso, estava fazendo um vídeo contando o caso, né, da Ariana, que era uma ucraniana que tinha sido morta no dia 22 de agosto por absolutamente nada ali em um metrô em Charlotte. E foi exatamente, né, por um debate que o Charlie Kirk teve com o Van Jones, que é um jornalista esquerdista, né, de péssima qualidade. A esquerda se voltou para cima do Charlie Kirk, principalmente depois de ele ter falado que foi por uma questão racial. E logo depois, quando vazou as imagens, mostrou que aquele assassino, né, ali brutal, que matou aquela ucraniana, dizia que I got that white girl, né, eu peguei aquela garota branca. Então ele se vangloriou de ter matado, né, uma garota branca, e aí veio por água abaixo todo o discurso, né, mentiroso da esquerda. E logo depois, no outro dia, o Charlie é morto, né, aí por um garoto até então, pelo que está na mídia aí, de 22 anos, em uma universidade, né, em Utah. E depois disso, a esquerda, obviamente, comemorou a morte de um pai inocente. Isso para qualquer pessoa de sã consciência, né? Você pode ter as suas divergências políticas com quem quiser, mas até quando, né, as pessoas vão entender que nós não estamos debatendo com pessoas normais, nós estamos, se for conversar, nós estamos conversando com gente criminosa. E eles mataram, digamos assim, o cara que estava dialogando. O cara que não pode, né, primeiro chegar e falar agora com a gente assim, ai, vamos tentar conversar primeiro. Tentamos conversar e o que aconteceu é que matou um pai de família, e inclusive quando eu vi, né, de que a filha dele correu até ele por conta dos barulhos, né, com medo que tinha acontecido, realmente qualquer pessoa que tem um mínimo de moralidade sabe o quão isso foi terrível, né, aos olhos de qualquer pessoa humana. Agora, logo depois disso, né, a esquerda voltou, né, o canhão também. Para mim, já que a gente tem uma semelhança, não me coloco aos pés aí do Charlie Kirk, né, pelo trabalho que ele faz, é um cara, enfim, fenomenal. Mas eu sei aquilo que, enfim, eu tenho conquistado aqui, e a esquerda virou, né, o seu canhão para cima de mim. Nem recebi, não foi nenhuma, nem 10, nem 100, foram diversas ameaças de morte. E neste dia, no outro dia, né, eu iria para o Espírito Santo, acabei de retornar, e esse cara que falou que ia me matar a tiros era de lá, inclusive de uma cidade bem próxima
a família da minha esposa. E eu tomei todas as medidas necessárias, já tem um tempo já que eu tenho tomado todas as medidas judiciais. A gente, né, aprende com os erros, né, principalmente com os erros dos outros. Acho que a direita deixou de fazer isso durante muito tempo. Eu nunca deixei. Eu sempre processei, sempre gastei dinheiro para poder punir criminalmente, penalmente, e fiz o mesmo. Fui compilando tudo, né, com o que estava acontecendo comigo recentemente e agora, ontem, né, especificamente, com todas as ameaças de morte. Coloquei Polícia Federal, coloquei Secretaria do Estado para poder ir atrás. E quando deu mais ou menos umas 7h30 da noite ali, o rapaz tinha sido preso. E hoje, em específico, eu lancei uma campanha para poder demita o verdadeiro extremista da sua empresa. E já foram já pelo menos aqui 3 que foram demitidos, porque você tem liberdade de falar o que você quiser. Isso aí não fere a hora nenhuma a liberdade de expressão. Pode falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado pela sua fala e a empresa ela também é livre para poder demitir um funcionário que comemora, né, a morte de um pai de família inocente, que basicamente o grande crime que ele estava cometendo era debater ali com jovens e adolescentes. Então, eu acho que isso primeiro. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Eu sei que todo mundo é maduro para entender. O Senhor está no controle, né, de todas as coisas. E a gente sabe que a gente nunca quer uma morte, né, para que as pessoas abram os seus olhos. Mas a morte de Charlie Kirk não foi em vão. Ele não tem ideia, né, do que o Brasil, por exemplo, a quantidade de jovens que tem aqui, de pessoas que são inspiradas, que são fortalecidas literalmente, né, pela morte dele, né, injusta, por uma morte maldosa, né, uma morte, enfim, que choca todos nós, mas a morte dele não é em vão, né? Eu vi o Ben Shapiro falar uma frase muito interessante, que ele falou, olha, agora a gente vai pegar aquele microfone manchado de sangue e vamos continuar o trabalho dele, né? Então, o trabalho dele não foi em vão e a morte dele também não será. E isso é mais uma, né, de umas estratégias que a esquerda faz há muitos anos, de desumanizar o seu oponente, né? Quando você mata um pernilongo, você não tem nenhum tipo de remorso moral. Por quê? Porque é um mero animal, né? Não é à toa que eles nos chamam, não pelo nome, né? Eles nos chamam de fascistas, de nazistas, de racistas, de extremistas. Colocaram, né, o Charlie Kirk como extremista da direita, né? A Globo teve a pachorra de fazer isso. O cara que tomou o tiro sendo considerado extremista, né? Então, eu mais uma vez, né, no recurso que nós temos, nós somos poucos recursos que nós temos aqui, principalmente do Brasil, a não ser ganhar o debate público, convencer as pessoas e abrir os olhos dela, né? Eu acredito que dezenas de pessoas fazem isso, vocês principalmente, mas eu acredito que cada vez mais a gente precisa abrir os olhos daqueles que ainda acham que dá, entre aspas, para ter, né, uma direita moderada. Quando você poupa o lobo, né, você acaba sacrificando as ovelhas. Nós cometemos esses erros, né, durante esses anos, de não combater os nossos inimigos da mesma forma e crueldade com que eles nos combatem. O Trump falou isso, né, recentemente agora contra o criminoso que matou a Ariana e, a Ayla, perdão, acho que é Ayla mesmo, só para não falar o nome dela errado aqui. Mas, deixa eu ver aqui. O nome dela é Irina, perdão, Irina Zarutska. E o criminoso, o Trump respondeu dessa forma: nós temos que tratar eles com crueldade, porque é dessa forma com que eles entendem. E, e por fim, com relação, pegando um gancho aqui, né, ao julgamento de ontem, tanta coisa aconteceu ontem, né? Ao julgamento de ontem, né, mais uma vez, é vergonhoso. O Bolsonaro tomou uma pena maior do que a Matsunaga, né, que esquartejou o seu marido. Então, todo mundo está vendo, né, de que realmente quando você não combate, não coloca na cadeia, né, os criminosos, eles vão colocar você na cadeia pelos crimes que você não cometeu, né? Já dizia o Olavo. Então, a gente muitas vezes fica, né, querendo ter uma bala de prata para poder combatê-los, mas a gente não está lutando contra nenhum vampiro, né? Pelo contrário, a gente está lutando com uma estrutura muito poderosa, muito forte, que há anos, né, tem se preparado para isso, né? Ministério Público, Polícia Federal, basicamente, o Alexandre de Moraes, né, com a Polícia Federal confiável dele, né? Talvez ele 10, 15 agentes, alguns gatos pingados ali dentro do TSE e uma cadeira, né, de Tribunal Superior Eleitoral conduziu
a eleição de forma totalmente parcial, né, fez, obviamente, com que a derrota de Bolsonaro fosse efetivada e conseguiu colocar aí centenas e dezenas de pessoas dentro da cadeia. Então, não precisa-se de muito, né, para poder instalar uma ditadura, né, um tirano fazer o seu trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, abrir os olhos com relação a isso. Não estou aqui de forma alguma pregando uma radicalização no sentido de exterminar, né, os nossos opositores, senão me tornariam como eles. Mas eu acho que a gente tem que parar de achar de que a gente precisa colocar um presidente da República lá simplesmente para poder fazer e ser um bom gestor ou ser alguém bom em economia que vai trazer uma pacificação entre os poderes. Chega, a gente precisa realmente tomar as medidas que o Olavo deixou para nós e é impressionante como tudo tem se cumprido, né? Ele mesmo dizia que a primeira medida que deveria ser tomada era a extinção dos partidos que têm filiação a organizações internacionais, como, por exemplo, o PT, como, por exemplo, o PDT, que estão filiados a uma organização estrangeira, que é o Folha de São Paulo. Se a gente não fizer isso, realmente eles vão nos matar de forma mansa e de forma calada. E se puderem, obviamente, vão fazer isso com a gente de diversas formas. Vou confidencializar, né, algo aqui. Não vou falar quem, mas enfim, uma pessoa muito, muito próxima de mim, né, que está também na política, foi conversar com outros dois deputados que são estaduais, falou, olha, o Nicolas vai vir a governo de Minas e tudo, aí o cara falou, não, acho que não vai vir não. Falou, mas por quê? Falou, cara, o PT não vai deixar, né, os caras vão passar ele antes disso. Então a gente não está combatendo pessoas opostas de ideias, nós estamos combatendo criminosos, pessoas que de base a sua base ideológica de extermínio, é uma mentalidade revolucionária, e quantos, né, pessoas ainda dão margem, dão abertura para que esse tipo de gente cresça e continue colocando essas sementes aí no nosso Brasil. Então isso assim é um pouco que está no meu coração. Eu tenho obviamente aí muitos defeitos, mas nenhum deles é ser covarde, nenhum deles é ser omisso quanto à minha missão aqui. Eu acho que o Matt Walsh deixou uma mensagem ontem de unidade, né? A gente sabe que até mesmo nos Estados Unidos são vários grupos, né? Como até mesmo o próprio Elon Musk, quando teve o atrito com o Donald Trump, você tem atritos enfim, do Turning Point USA, até mesmo com o próprio, enfim, o CPEC, você tem ali o movimento é, do Ben Shapiro, com o Matt Walsh, com o Daily Wire, ou seja, onde tem pessoas, obviamente, você tem os seus atritos, mas o Matt Walsh fez um pedido, né, de unidade, não unidade igual eles pregam aqui no Brasil, né, de se unir a um monte de gente que quer derrubar o Bolsonaro, mas de unidade de saber de que cada um, obviamente, tem o seu papel. Eu admiro muito, né, quem faz um papel que eu jamais conseguiria fazer. Eu não consigo fazer, por exemplo, né, o papel de jornalista, não consigo fazer o papel de empresário, não consigo fazer o papel do Bolsonaro, não consigo fazer o papel, enfim, de ninguém, porque de fato eu consigo fazer o meu papel. E o meu papel eu tenho tentado fazer da melhor maneira possível. Então, meu coração realmente, assim, confesso, desde o dia 10 tem me, eu chorei muito, fiquei extremamente triste, repensei muitas das coisas que, enfim, a gente tem feito, tem realizado. Acredito que isso, mais uma vez, poderia, né, ter acontecido com qualquer um de nós, mas quando eu lembro, né, que maior o que está em nós, né, do que está no mundo, eu fico muito em paz com relação a isso, né? A nossa vida aqui é completamente passageira e a gente não pode depositar toda a nossa esperança nisso aqui, né? Mas a gente também não pode ser omisso de deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então isso mudou muito minha mentalidade, né? Dos desafios que vem pela frente e espero poder cumpri-los. Espero que a gente retome esse país para os brasileiros de verdade e que a gente combata, né, esses criminosos, porque comunista precisa voltar a ter medo. Comunista precisa voltar a ter medo. Vocês querem nos chamar de radicais, tudo bem. Falei ontem, olha, sejamos a extrema-direita que eles tanto têm medo. O que eu quis dizer com isso? De que se o rapaz que estava dialogando era extrema-direita, vamos ser a extrema-direita que eles tanto têm medo, que é quem tem confiança em Cristo, que é moral, que tem a sua honestidade firmada na Bíblia, que defende a sua família, que defende com firmeza os seus valores, que sabe
com quem que nós estamos lutando e que de fato é a maior ameaça para eles quem fala, né? Porque quando você deixa de falar, realmente é aí que você vira um país violento, que as pessoas pararam de falar, que você para de tratar o outro como um ser humano. Então, eu acho que é isso que tem ficado, enfim, no meu coração e eu não tenho dúvidas também tem ficado no coração de muita gente. E, Rafael Fontana, eu queria fazer duas perguntas bem simples e diretas. A primeira é se o senhor está reforçando a sua segurança pessoal, além das denúncias contra as ameaças, se você está reforçando, buscando algum tipo de proteção. E a segunda sobre as declarações do Itamaraty. Isso pode acelerar um processo dos Estados Unidos no combate aos narcoterroristas na América Latina, incluindo o Brasil? Obrigado. Obrigado, Fontana. Primeiro, reforcei sim minha segurança desde ontem, solicitei ao presidente Hugo Mota escolta armada, que prontamente, hoje, né, já me acompanharam. Ontem também a Polícia Federal me acompanhou no aeroporto de Vitória, já que era o local do rapaz que tinha me ameaçado de matar a tiros. E hoje estava, inclusive, uma reunião anterior, mas a última reunião que eu tive foi exatamente com a minha equipe de segurança. O BOP já fazia minha segurança aqui, mas tinha algumas defasagens, né, no sentido da viagem para Brasília, quando eu chegasse, né, em Brasília. Então a gente estruturou isso, né, praticamente tripliquei a minha segurança nesse sentido. E com relação ao combate ao terrorismo aqui no Brasil, eu tenho uma boa notícia, né? Depois que eles começaram a me atrelar, né, com o PCC, dizendo que eu tinha ligações com o PCC, eu não sei se chegaram a ver, né, de que a mulher que foi presa por conta de lavagem de dinheiro do PCC, que era irmã lá de um chefão do PCC, postou nas redes sociais da ONG que é ligada ao PCC e eu tinha ligação ao PCC. Ou seja, né, eles realmente superaram nessa, né? O criminoso do PCC falando que eu tenho ligações do PCC por conta do vídeo que eu fiz do Pix, que eu fiz em 2025, e a operação que foi deflagrada foi entre 2020 e 2024. Então, não tem, obviamente, nem lé com cré, mas eles, obviamente, ficam numa narrativa para tentar colocar como se nós fôssemos criminosos, né? De fato, a máxima nunca foi tão real, né? Acuse-os do que você é. Nicolas, duas coisas rápidas. Foi mencionado aqui lideranças religiosas que estão se omitindo diante da gravidade do cenário brasileiro hoje. Católicos evangélicos, lideranças católicas evangélicas que hoje não se posicionam claramente contra esses absurdos. Pessoas pedindo a sua morte, pessoas celebrando a morte do Charlie Kirk, pessoas querendo a morte do Bolsonaro, jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Como é que você vê essa questão dos religiosos que estão se omitindo do seu dever de trazer a verdade para as pessoas? E o segundo aspecto é qual a mensagem que você daria aos jovens que hoje estão, não sem motivo, com medo de fazer um trabalho nas universidades, como o Charlie Kirk fazia. Eu até me lembrei que um dos primeiros vídeos seus no Terça Livre foi junto com a Fernanda Salles na universidade, desmascarando as pessoas. Então eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas, tanto os jovens que estão com medo de fazer um trabalho como o do Charlie Kirk, e as lideranças religiosas que estão se omitindo, assim, evidentemente, em relação a esses absurdos. Meu cristianismo não é um cristianismo para frouxo. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Meu cristianismo não é o cristianismo de não julgueis, porque afinal a Bíblia não fala para você simplesmente não julgar. Ela pede para você não fazer um julgamento hipócrita, né? De você apontar algo no olho de uma pessoa e você ter uma trave no seu olho. O que a Bíblia diz é você fazer um julgamento justo, conforme a reta justiça. Quem está pregando relativismo dentro da igreja não é cristão. O pastor que relativiza um pai inocente ser morto e coloca como isso fosse a mesma coisa quando um governo comunista é derrubado, como aconteceu no Nepal, ele está contribuindo para o mal. O pastor, o padre, qualquer líder religioso que está se omitindo em se compadecer da morte do inocente, a Bíblia fala, olha, ai daqueles que falam o mal, fazem do bem e o mal, que falam que o mal é o bem. Por quê? Porque o Senhor, ele não fecha os seus olhos para aquilo que está acontecendo. Eu não tenho dúvidas que se você para ler a Bíblia 10 minutos que seja, você vai ver todos os momentos Jesus sendo extremamente justo, principalmente firme contra aqueles que, primeiro, usam o nome do Senhor em vão e aqueles que cometem injustiça
contra os mais fragilizados. Jesus, quando viu lá fazendo do nome do pai dele comércio, ele saiu levantando tudo, chamou raça de víboras, hipócritas, né, fariseus. E hoje, se você toma uma atitude como essa, você praticamente é chamado de herege, né, uma pessoa sem compaixão. Então, até quando, né, nós seremos ameaçados, desumanizados, os cristãos sendo colocados como extremistas, como pessoas que praticamente não é nem gente, né? Na época da eleição, o Felipe Neto falou que quem vota no Bolsonaro não era nem gente. Então quer dizer que se eu não sou gente, eu sou um animal. E animal a gente mata para comer, animal você bate a mão e você mata o mosquito. Nós somos o povo mais perseguido de toda a história. Desde do povo hebreu até o povo do Egito, até passando na primeira igreja perseguida durante 200 anos, desde o Coliseu, depois passa ali pelo Holocausto e hoje em diversos locais no mundo inteiro. Nós somos o povo mais perseguido. Então, você é amigo de Deus até você ser criticado. O que os pastores, né, da nossa nação estão querendo hoje? Estão querendo serem reconhecidos pela quantidade de fiéis que estão dentro das suas igrejas, ou eles querem ser reconhecidos por pessoas que realmente defenderam a fé até a morte? Eu quero lembrar para vocês aí que é cristão, que a Bíblia fala que morrer para nós é lucro. A última coisa que eles podem fazer aqui nesse mundo é fazer a gente se encontrar com o nosso Salvador. A Bíblia fala, não temeis aqueles que podem, né, matar o seu corpo físico, mas aqueles que podem literalmente fazer algo com a tua alma. Então, a todos que estão se omitindo, saiba que o Senhor não vai voltar como ovelha, né? Ele volta como leão para poder julgar as nações. E eu acho que o papel da igreja, principalmente nesse momento agora, é de não omissão. Pelo contrário, é de ação, é de denúncia, é de exposição. Porque, como o Olavo dizia, antes de um genocídio físico, há um genocídio cultural. Eles estão fazendo um genocídio cultural com os cristãos, com a direita, para daqui a pouco, exatamente como aconteceu com Charlie Kirk, quando matar, ainda ter justificativa para poder ter matado o inocente. E com relação aos jovens, eu vejo o seguinte, eu de fato também comecei, digamos, a minha militância política dentro de escolas, na época da ocupação, nós fomos até lá, nas universidades também da mesma forma, e hoje você vê literalmente, né, os cristãos, conservadores, adolescentes e universitários acuados dentro da universidade que foi criada por cristãos, por conta de que a universidade parou de se tornar um local de produção, né, de conhecimento e de saber, e se tornou um laboratório, né, de degeneração moral. A gente tem formado, né, universitários que ou são moderados, né, ou extremistas. Os extremistas falam, ele vai lá e mata, né? O extremista de esquerda vai lá e mata. O moderado, esquerdista moderado fala, eu concordo. Essa é a moderação da esquerda dentro da universidade, né? Do tanto que vários que estão aí pedindo a minha morte e vários que estão comemorando a morte do Charlie Kirk são universitários, pessoas que estão dentro da universidade. Então, eu acho que é o seguinte, você precisa ter algo dentro de você tão forte a ponto de que nada, absolutamente nada, até mesmo a morte, possa o parar. Você não vai ter essa vida para sempre, você não vai ter esse mesmo vigor para sempre. O momento da juventude, né? A Bíblia fala que, jovens, vocês sois fortes porque a palavra de Deus está com você. Então a palavra de Deus está conosco, né? Se você vive uma vida obediente e temente ao Senhor. Então, por mais que a gente possa sofrer aqui nessa terra, o nosso galardão ele é muito maior lá na frente. Então, se você quer ser um jovem, bicho, que toma escolhas fáceis, qualquer um sabe fazer isso. Todo mundo toma escolha fácil. Agora, escolha difícil realmente é você tomar as decisões que vão fazer com que a gente mude o status quo do nosso país, né? A decisão difícil é qual? É de você formar uma família, é de você ter filhos, é de você estudar para você poder ajudar outras pessoas no âmbito de salvar vidas, como, por exemplo, a defesa da vida, né, contra o aborto, é de você conseguir ajudar pessoas que estão com falta de identificação sexual, com crise da sua identidade, de quem elas são, e você fazer com que aquela pessoa caminhe para um local que não seja um caminho de depressão, de suicídio, de automutilação. É você olhar para as pessoas de fato mais necessitadas e não usar elas como uma ferramenta eleitoral para ganhar voto, mas ajudar aquelas pessoas de vulnerabilidade. Então, essa é a decisão difícil que você tem que tomar. Não tenho dúvidas que com isso vem diversos desafios, mas quão grato e eu incluo aqui todos nós, que nós somos por tomar as decisões corretas na nossa vida, e mesmo as dificuldades que nós enfrentamos elas
como se elas tivessem sido dadas pelas próprias mãos de Deus. Qualquer coisa que vier na sua vida, é o Senhor que está entregando pelas próprias mãos de Deus. Eu falo disso agora, até mesmo pelo Bolsonaro, que também foi um jovem e que hoje está enfrentando literalmente. Vai enfrentar aí uma prisão, não sei se vai ser numa cela, não sei onde vai ser, mas já está enfrentando uma prisão dentro de casa e que isso pode piorar. Mas a vida do homem não se termina nem na cadeia e nem mesmo na morte. Quando eu morrer, aí sim eu vou viver. E a gente sabe que o jovem tem um papel fundamental aqui no nosso país e a gente tem muita força. E é por isso que eles querem derrubar nossas redes, eles querem nos desestimular, né? Os mais velhos, os que já são do sistema, os que têm a sua alma, né, petrificada e uma alma completamente atrofiada, eles querem tirar a nossa coragem. Mas eu não tenho dúvidas que no momento certo, quando nós tivermos os meios de ação certos também, a gente vai conseguir fazer uma mudança nesse país. Tem que chegar e fazer. Não tem outra forma. Tem que chegar e fazer. Eu espero que você, jovem, quando chegar esse momento, você dê força para aquilo que nós precisamos fazer, que é realmente combater o crime organizado, combater os criminosos dentro dos partidos, combater os partidos de esquerda criminosos, combater as pessoas que estão travando esse país e que estão gerando um discurso que, na verdade, tem destruído aqui. E, por fim, não cai nessa balela de polarização, não, no sentido de a polarização que tem gerado essas mortes, né? Como um imbecil do Whindersson diz, de que a polarização que matou Charlie Kirk. Não foi a polarização que levou Charlie Kirk, porque a polarização seria os dois lados pedindo o extremo, né? Pelo contrário, um lado estava debatendo e o outro estava pedindo morte. Então, não é a polarização que tem gerado o que está gerando agora. Pelo contrário, a polarização gerou com que nós entendemos quem são eles. Quem são os extremistas que dominou esse tempo todo aqui o nosso país? Quem são as pessoas que estão pregando morte pra gente, que fala que a gente não é gente e que, portanto, merece ser fuzilado, né, na ponta de um bom fuzil, de uma boa parede, como ali o Partido Comunista do Brasil tem feito há mais de 10 anos, há mais de 20, 30 anos aqui no nosso país e principalmente fora. Então, a polarização. Esse papo de que a polarização tem matado pessoas, isso é balela. Isso é papo de gente que quer um outro governo, que é um governante que seja chuchu, que seja, sabe, um cara, entre aspas, moderado e que não vai atacar o nosso verdadeiro problema. Eu não quero virar uma merda de uma China, onde você tem uma boa economia, mas você não tem pessoas saudáveis, pessoas livres, pessoas que realmente consigam exercer a sua religião, a sua fé de forma plena. Eu não quero virar a merda da China, nem muito menos a merda da Venezuela. Não quero socialismo soviético, socialismo cubano, não quero socialismo à la brasileira, como Lula falou que iria implementar aqui no nosso país. Eu quero o Brasil dos brasileiros, eu quero que o Brasil seja um país nosso. Só que isso passa, obviamente, pelos jovens, pela força que a gente tenha. Não tem outro caminho a seguir.